Então o título de nosso estudo nesta noite é este, Ismael. E o subtítulo, um profeta enviado à sua descendência, a descendência de Ismael, a qual nós estamos falando neste momento. Então estamos falando de Ismael. E a escritura que nós vamos usar como escritura principal nesta noite está no livro de Gálatas. Está no livro de Gálatas, capítulo 4. Vou começar a ler para vocês e nós vamos dar uma estudada, vamos dar uma minuciada naquilo que está sendo dito. A escritura diz assim, aqui é Paulo falando ao livro aos Gálatas, né? Disse assim, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos. Um, do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. É isso que nos diz aqui no livro de Gálatas. As Escrituras estão mostrando. Mas o que eu quero enfatizar, antes de eu começar a nossa lição, Paulo está claramente dizendo que foram 2 concertos, 2 alianças distintas. Foi feita uma aliança com a descendência através de Agar e foi feita outra aliança com a descendência através de Sara. 2 concertos, 2 alianças, foram 2 pactos que foram feitos com esta descendência. As 2 são descendências de Abraão, porque o pai dos 2 é Abraão, apenas que com mulheres diferentes, Agar e Sara. Mas veja o que o profeta diz já na próxima citação, que coisa bonita. Ele diz assim, agora Paulo, falando dessa escritura, agora Paulo está falando dos 2 filhos de Abraão, os quais um deles foi através de Sara e outro através de Agar. Agora nós descobrimos aqui, entendemos que através das escrituras, que Deus nunca é representado em 2, mas em 3. Sempre em 3 Deus é aperfeiçoado. Deixa eu chamar a atenção de vocês. Não é o diabo que está sendo representado por esses 3 que o profeta vai falar. É Deus. Deus é perfeito em 3 e não em 2. Está falando de Deus aqui, não está falando do diabo. A matemática da Bíblia corre perfeitamente. Deus é aperfeiçoado em 3, adorado em 7 e assim por diante. Veja então então vemos que a matemática da Bíblia nunca falha. E nós temos aqui 2 filhos de Abraão. E contudo, apenas podemos ser herdeiros contanto que sejamos um destes filhos ou algum filho de Abraão. Para ser herdeiro, tem que ser um desses filhos de Abraão. Para ser herdeiro, tem que ser um destes filhos de Abraão. Pois, estando mortos em Cristo, então nos tornamos sementes de Abraão e somos herdeiros dele de acordo com a promessa. Portanto, Abraão deve ter outro filho. Agora sabemos que seu primeiro filho foi através de Agar. E descobrimos que seu segundo filho foi através de Sara. Mas ele teve um terceiro filho, o qual foi Jesus. Agora, isso pode parecer estranho, mas é isso que vamos tentar minuciar. Como eu disse, Deus se representa sempre em perfeição em 3. E eu tenho me deixado claro diante de todos agora, e especialmente a vocês teólogos, que estas são as coisas exatamente do jeito que eu as vejo, da maneira que elas vêm para mim. Muito bem? Você prestou atenção no que o profeta disse? O profeta, o 7º mensageiro, está dizendo para nós que Deus se representa nesses 3. Não é o diabo, não. Deus.
Quem são esses três nos quais Deus se representa? Ismael, Isaque e Jesus. E ele disse: o terceiro filho de Abraão é Jesus. E o profeta não está inventando moda, não. Ele está citando uma escritura. Veja o que diz aqui nessa escritura, nessa citação. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É a Bíblia que diz que Jesus é filho de Abraão. Então ele é o terceiro filho de Abraão na sequência. Primeiro veio Ismael, depois veio Isaque e depois veio Jesus Cristo. 3 filhos, e ele disse: e é Deus que está representado nesses 3. Não é o diabo, não. Deus. Deus está representado em Ismael, Deus está representado em Isaque, Deus está representado em Jesus Cristo. Não é interessante? E aí, claro, Paulo nos explica como é que nós nos tornamos herdeiros. Porque, veja, eu não nasci, não sou da linhagem nem de Ismael e nem da linhagem de Isaque. Eu não sou árabe, eu não sou judeu, eu sou um gentil. Não é? Sou um gentil fora dessas linhagens. Então, como é que eu poderia me tornar herdeiro de Abraão? Não é? Das promessas que foram dadas a Abraão. Fácil. Aqui está Paulo dizendo para nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Viu? Muito fácil. Através da cruz, recebendo o sacrifício da cruz, recebendo a promessa, o Espírito Santo, nós somos imediatamente, através de Cristo Jesus, através de filhos por adoção a Ele, nós nos tornamos co-herdeiros, ou herdeiros, juntamente com Ele, de Abraão. Não é? Somos chamados filhos de Abraão, da fé de Abraão. Muito poderia ser dito, mas vamos manter uma linha reta aqui. Não é? Vamos tentar o máximo que nós podemos para termos o nosso foco. Vamos lá então.